Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 1, Young Boys 1. Um golo de Gyökeres logo aos 13 minutos, no primeiro remate que qualquer das equipas fez no jogo, deu o mote para o que acabou por ser um treino com o público, em que Ruben Amorim tanto rodou a equipa que esta acabou por desligar, saindo do relvado com um empate nascido de um penalti cometido por Edwards, a punir tanto o desperdício leonino na finalização, como a desconcentração que a equipa mostrou a partir do meio da segunda parte, oferecendo ao Young Boys a possibilidade de entrar na partida. Antes dos suíços empatarem por Ganvola, a 6 minutos do fim, já o Sporting tinha criado lances suficientes para construir um resultado confortável. Edwards, ainda nos descontos da primeira parte, deu mal na bola, já na pequena área, sem ninguém pela frente, vendo-a ficar a rodopiar em torno de si mesma, em vez de seguir para a baliza aberta. Gyökeres, aos 57 minutos, perdeu o primeiro penalti como jogador do Sporting, vendo o remate frustrado pela defesa do hoje excelente Van Balmos. E o guardião suíço não só tirou mais um gol certo a Bragança, aos 63 minutos, com uma defesa sobre a linha, como se impôs depois com uma boa mancha a Gyökeres, quando este lhe surgiu isolado à frente aos 82. O Sporting não fez um jogo de grande volume ofensivo, que o ritmo foi sempre baixo e muito marcado pelo tal golo de Gyökeres, que aumentava a vantagem na eliminatória para 4-1. Mas, ainda assim, rematou 16 vezes e fechou com um índice de golos esperados de 3,3. E nada do que se viu no arranque da partida faria prever isso. Os Leões marcaram no primeiro remate, o tal golo de Gyökeres, após jogada ofensiva bem trabalhada, que passou por Edwards, por Bragança e por Trincão, antes de chegar ao sueco, mas não voltaram a visar as redes de Van Balmos, senão aos 33 minutos, quando uma recuperação de Hjulmand motivou uma tentativa de chapéu de 40 metros de Daniel Bragança. E o Young Boys também não conseguia soltar-se. Ao contrário do que fez no jogo em casa, em que apresentou uma linha de 4 simples atrás, Rafael Vicky pediu desta vez a Joel Monteiro que baixasse no momento defensivo, de extremo para lateral direito, formando uma linha de 5 que naturalmente inibia a equipa no momento de atacar. O primeiro remate suíço, e único na primeira parte, surgiu aos 26 minutos e foi inofensivo. É verdade que Edwards ainda falhou antes do intervalo a tal bola que a Gyökeres lhe serviu em bandeja de prata, mas foi com o adiantamento dos suíços no segundo tempo que o jogo abriu. E apesar de o Young Boys ter aparecido mais agressivo, isso só se refletiu no espaço que se abria atrás, junto às redes de Van Balmos. Só aos 83 minutos de jogo, a equipa visitante conseguiu finalizar dentro da área leonina. O tal remate de Ganvola, que bateu no braço aberto de Edwards e gerou o penalti. Antes disso, já os Leões deviam estar confortáveis no marcador. Valeu então Van Balmos, com 5 defesas e um total de 1,94 golos impedidos. Foi o penalti de Gyökeres e a recarga de Bragança aos 57 minutos. Foi a tal defesa milagrosa a remate de Bragança, depois de uma jogada em que Edwards sentou Lustenberger aos 63. Depois disso, Joel Monteiro interceptou um tiro perigoso de Nuno Santos aos 75 e Amandá cortou antes de uma finalização que parecia fácil de Gyökeres aos 79. Van Balmos fechou o recital aos 82 minutos, quando evitou 2-0 a Gyökeres, isolado por Pedro Gonçalves. Acabou o Young Boys por ter o prémio no tal penalti de Edwards, que Ganvola aproveitou para empatar aos 84 minutos. Já não havia tempo para reabrir a eliminatória, mas o empate já foi castigo suficiente para uma exibição desconcentrada do Sporting, que levou demasiado a sério a ideia de ter nesta noite a única oportunidade do mês para descomprimir. É que o ciclo terrível segue já no domingo, em Vila do Conde. E passemos então à fotografia tática deste Sporting Young Boys, jogo em que as duas equipas fizeram bastantes alterações relativamente aos últimos jogos. Se olharmos apenas para a partida da primeira mão, na Suíça, o Sporting trocou 2 jogadores, o Young Boys trocou 6. Mas se olharmos para a partida do último final de semana, a partida de campeonato, o Sporting fez 5 mudanças relativamente ao 11 que tinha jogado em Moreira de Cónegos contra o Moreirense na segunda-feira, e o Young Boys trocou
trocou 4 jogadores relativamente ao 11 que tinha ganho ao Lausanne no último fim de semana para o Campeonato Suíço. Mas comecemos pelos Leões e olhemos primeiro para o jogo da primeira mão, o tal que se jogou no sintético de Berna. O Sporting, em relação a essa partida, abdicou hoje de Pedro Gonçalves e Nuno Santos, fazendo entrar na equipa Trincão e Diomande, o que levou naturalmente à passagem de Mateus Reis da posição de central para a posição de ala esquerdo na partida de hoje. Quanto ao 11 que jogou em Moreira de Cónegos, então as tais 5 alterações. Não apareceu hoje Coates, com o aparecimento de Diomande. Não apareceu Jani Catamo, aparecendo o Gaio, pela ala direita. Não houve Nuno Santos, com Mateus Reis a jogar como ala esquerdo. Não houve Morita a meio campo, com a entrada de Daniel Bragança. E não houve Pedro Gonçalves na frente, com a entrada no 11 de Edwards. Mas, enfim, já deve estar toda a gente baralhada. Vamos olhar para o 11. Como é que foi? 3-4-3, como é habitual. Adan na baliza. Tripla de centrais com Quaresma, Diomande, que regressou depois da sua participação na CAN, e Inácio, com Diomande a fazer de central do meio, o papel que geralmente é ocupado por Sebastián Coates. Depois, os 4 homens do meio, com Gaio a partir da direita, Mateus Reis a partir da esquerda, Yulman e Bragança como dupla de médios. E mais à frente, os 3 atacantes eram Edwards a partir da meia-direita, Trincão a partir da meia-esquerda e Gyökeres na posição de ponta de lança. Quanto à equipa do Lausanne, olhemos então para as alterações e comecemos por olhar para as muitas mudanças que foram feitas por Rafael Vicky relativamente ao 11 da primeira mão. Foram 6, nem mais nem menos. O lateral direito, que na altura foi Blum, hoje foi Janko. Nos centrais, Camará, que foi expulso nessa partida da primeira mão e, portanto, não podia alinhar hoje, cedeu a vez a Lustenberger. Depois, a meio campo, o Grinic, que se lesionou na altura em que fez o golo do Young Boys na Suíça, cedeu hoje a posição a Niasse. Saiu também do meio-campo Lacomi para entrar Malés. Mais à frente, os 2 extremos também trocaram. Colei e Mvuka cederam as posições a Joel Monteiro e a Elia. Em relação ao 11 do fim de semana, o tal jogo com o Lausanne, houve então 4 alterações, também Blum por Janko, Camará por Amanda, que voltou e não tinha jogado na partida de campeonato, o lateral esquerdo Persson por Adiam e Lacomi por Loper. Sendo assim, o Young Boys apareceu no seu habitual 4-3-3, com Van Balmos como guarda-redes, Janko foi o lateral direito, Aidiam o lateral esquerdo e a dupla de centrais formada por Lustenberger e Amanda. Amanda muito mais fixado no combate físico com Gyökeres. Era sempre ele quem caía em cima de Gyökeres, fazendo-lhe marcação individual. Depois, Lauper foi o médio mais defensivo e os 2 médios de ataque, Malés e Niasse. Malés na meia-direita, caía muitas vezes na frente, sobretudo na segunda parte, para fazer linha de 4 numa primeira zona de pressão, a Niasse mais sobre a meia esquerda. O extremo direito era Joel Monteiro, que no momento defensivo baixava para a defesa direito, o que permitia que Janko jogasse um pouco mais dentro e atuasse como uma espécie de terceiro central, uma vez que Lustenberger estava demasiado fixado em Edwards, Amanda demasiado fixado em Gyökeres e alguém tinha que tomar conta de Trincão. Esse papel coube a Janko, que muitas vezes foi atrás de Trincão, inclusive para o centro do terreno. Mas estava a dizer, Joel Monteiro, extremo direito, defesa direito no momento defensivo, Iten, o ponta de lança, e Elia, o extremo esquerdo. Quem mexeu primeiro foi o Sporting, que ao intervalo trocou Gonçalo Inácio, gestão de esforço, pura e simples, por Nuno Santos. E isso levou a que Nuno Santos entrasse para a ala esquerda e Mateus Reis baixasse para a central pela esquerda. O Sporting perdeu alguma qualidade na saída também por causa disso. Depois, ao minuto 60, tripla substituição feita pelo Young Boys. O lateral direito, Janko, saiu para a entrada de Blum, para a mesma posição. O lateral esquerdo, Adiam, saiu para a entrada de Persson, para a mesma posição também. E o ponta de lança, Iten, também saiu para entrar outro ponta de lança, Ganvulá. Portanto, não houve alterações táticas na equipa do Young Boys nessa altura. O Sporting tinha também
por essa altura, 2 suplentes prontos para entrar, não fez logo a alteração, porque aquele era um momento de bola parada defensiva para os Leões, fez as trocas ao minuto 63. Trincão saiu para entrar Pedro Gonçalves, também para a posição de atacante pela esquerda, e Yulmand foi descansar mais cedo, entrando Quandredi, ainda para uma boa meia hora no meio-campo dos Leões. Ao minuto 67, voltou a mexer o Young Boys, trocou extremo, LA por Mevuca, e depois, ao minuto 78, Rafael Vicky esgotou as alterações, trocando o médio Lauper por Lacomi, o que também manteve o Young Boys no seu mesmo 4-3-3. Por fim, minuto 80, Quaresma saiu para a entrada de Luís Neto, que inclusive recebeu a braçadeira de capitão e foi colocar-se como central pela direita, e ao minuto 85 deu-se o regresso, após longa lesão, de Fresneda. Apareceu a jogar como ala direito, na posição até aí ocupada por Ricardo Esgaio. Mas não mudou, como é evidente, o Sporting também, do ponto de vista tático. Apesar da gestão, do esforço que foi sendo feita, do ritmo baixo que a equipa imprimiu em alguns momentos, da desconcentração que também a acometeu noutros, a equipa do Sporting ainda teve ali, eu diria que 4 boas exibições e 2 exibições que a espaços poderiam ser recomendáveis. Edwards teve momentos de brilhantismo, quando metia o 1 para 1 e era capaz de, inclusive, assentar os adversários, mas fez um jogo muito inconstante, inclusive falhou um golo cantado e fez depois a grande penalidade que deu o golo do empate ao Young Boys. Bragança também muito ativo, parece estar a crescer no meio-campo do Sporting, com a utilização cada vez mais frequente. Quaresma voltou a fazer um bom jogo a partir da posição de central direito. Diomande muito seguro. Creio que não perdeu lances no meio da partida do seu regresso à equipa leonina. Trincão fez uma primeira parte de bom nível, depois na segunda já não tanto, mas foi quase sempre por ele que nasceram os desequilíbrios durante o primeiro tempo, e Gyökeres voltou a ser, obviamente, uma máquina de destruir defesas. Era sempre muito complicado para os suíços segurá-lo. Ele conseguiu criar inúmeras situações de desequilíbrio, embora tenha também falhado a grande penalidade que podia ter posto o Sporting a salvo com o 2-0. Do outro lado, foi boa a exibição de Amandá, apesar de tudo. O duelo com Gyökeres foi muito na base de ora agora ganho eu, ora agora ganhas tu. Ele conseguiu ganhar várias bolas ao ponta de lança sueco, que não é fácil. Não esteve mal também Joel Monteiro, importante não só a defender como a atacar também, mas o herói do jogo foi Van Balmos. Não é só pelo penalti que defendeu, ou pela defesa magistral que fez no tal remate de Daniel Bragança, mas esteve sempre muito bem, e só à conta dele o Sporting pode achar que saiu do campo e que podia ter ganho o jogo, mas não o ganhou. Portanto, herói do jogo de hoje, o guarda-redes do Young Boys, Van Balmos. Foi boa e isenta de erros a arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak, o árbitro deste Sporting Young Boys. Esteve bem nas 3 decisões limite que teve que tomar, as 2 grandes penalidades e o golo anulado a Malés, ao minuto 66. Aqui foi evidente a posição de fora de jogo do médio da equipa suíça, no momento em que sai o cruzamento que ele de cabeça colocou dentro da baliza de Adam. O fora de jogo foi assinalado imediatamente por parte do árbitro auxiliar e confirmado pelo VAR, de tão evidente que ele era. E depois esteve bem também na marcação das 2 grandes penalidades. Ao minuto 55 há uma rasteira de Lustenberger a Trincão, dentro da área do Young Boys, assinalou o penalti e esteve bem. E ao minuto 82 há a mão de Edwards dentro da área do Sporting, quando o Ganvolá tenta devolver para o meio uma bola que iria a caminho da linha de fundo, eventualmente tentaria rematar, não sei, mas Edwards, que ia a correr, ia com o braço bem aberto, viu a bola embater-lhe no braço e, portanto, ganhou ali volumetria, o que leva a que tenha sido assinalada, e bem, a grande penalidade por Ivan Kruzliak. Portanto, foi uma boa arbitragem do árbitro eslovaco, que ainda mostrou 2 cartões amarelos a Amandá, nomeadamente pela sucessão de faltas cometidas sobre Gyökeres. Só o mostrou ao minuto 86, mas acho que esteve bem na forma de gerir também o jogo do ponto de vista disciplinar. Futebol de verdade